Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos no meu canal. Hoje, conselhos para mulheres. Antes disso, inscrevam-se no canal, deixem os vossos comentários, um like e partilhem os vídeos. Muito bem. Na sequência dos outros vídeos, no âmbito da prevenção da violência doméstica, é sempre esse o objetivo, portanto, tentar prevenir ao máximo para que haja o mínimo possível de casos, não é? Violência doméstica, seja violência psicológica, violência física, é sempre este o objetivo. E no outro vídeo eu falei sobre conselhos para homens, certo? E naturalmente também vou dar aqui alguns conselhos para mulheres, que têm muitas semelhanças com os conselhos para homens, como seria também de prever. Ou seja, as mulheres devem então cuidar também delas próprias, da sua saúde física e também da sua saúde mental, certo? Da sua saúde mental. Também, como eu já falei anteriormente, em relação aos homens, afastarem-se de vícios também, seja vício do álcool, seja outro tipo de vícios. Também manter hábitos saudáveis, procurar também fazer o que gostam, portanto, ter os seus hobbies. E claro, a base também do respeito, certo? Também respeito. O respeito é a base, conforme eu já disse no outro vídeo. E claro que se não for digno de respeito, claro que aí também a solução passará pelo término do relacionamento. E posso dizer exatamente o mesmo, vou só depois acrescentar algumas coisas, que em relação aos hábitos saudáveis, exercício físico, alimentação equilibrada, creio que também é bom, até no fundo para cuidar da própria saúde, não é? Da própria saúde física e mental. E aqui vou, claro, acrescentar algumas coisas. Ter mais empatia pelo homem. E eu digo isto porquê? Porque também acontece, é verdade, homens que não têm empatia por mulheres. É verdade. Mas, em termos de alguns estudos científicos que foram feitos, há, de facto, principalmente hoje em dia, não é? Porque as coisas ao longo do tempo vão mudando, a única constante é a mudança. Há uma frase que me estou a lembrar que é um pouco isso. E, neste caso, eu vou dizer para, claro, as mulheres terem mais empatia pelo homem, neste caso, com quem se estão a relacionar, como é lógico, e, no fundo, para ter um bocadinho, às vezes, mais contato com a realidade do que com a fantasia. Ou seja, algumas mulheres não têm muito bem a noção da realidade. Vivem assim um bocadinho num mundo de fantasia e também têm, às vezes, uma certa visão delas mesmas que não corresponde à realidade, ou seja, pensam que são assim muito mais do que são realmente, não é? E atenção, eu estou a dizer isto, não quer dizer que também haja homens que têm digamos, este pouco contato com a realidade e que também vivem um pouco numa fantasia e também pensem que são mais do que são. Também existem, é verdade. Mas em termos de número, ou seja, isto é muito mais, acontece muito mais nas mulheres, certo? Acontece muito mais nas mulheres. Ou seja, ter mais empatia pelo homem com quem se relacionam e também ter mais contato com a realidade do que com a fantasia, no sentido de verem as coisas como elas são realmente. E também vou acrescentar também aqui algo que também é importante, que é criar um bom ambiente com energia positiva. Ou seja, há algumas mulheres, atenção que eu vou sempre falar aqui algumas mulheres, porque há aqui, claro, a questão da tendência de algumas pessoas generalizarem, mas não é isso. Há algumas mulheres, certo? Há algumas mulheres têm uma tendência para exigir muitas coisas, que às vezes, pronto, algumas, claro, têm a sua lógica, outras, quer dizer, não tem nenhuma.
e isso causa uma certa, lá está, uma certa carga e que normalmente não cria um bom ambiente. Não cria um bom ambiente. Quando se exige demais, não há a criação de um bom ambiente. E todos nós sabemos que se não houver um bom ambiente, há mais probabilidade de haver o quê? Problemas. E problemas, claro, dentro de uma casa poderão acontecer, claro, violência doméstica, seja ela psicológica ou física, e não é isso que se pretende. O objetivo aqui é a prevenção da violência doméstica, ou seja, evitar ao máximo, o que for possível, claro, evitar ao máximo estes casos, e para isso há, claro, que haver esta formação de pensamento, ou seja, esta educação, por assim dizer, esta formação, esta educação, no sentido de haver aqui um relacionamento saudável, certo? Entre homens e mulheres. É esse o objetivo. E, ou seja, recapitulando aqui, os conselhos para as mulheres vão ser os mesmos para os homens, é verdade, vão ser os mesmos, com aqui algumas adições que têm a ver com o facto de que há um maior número, digamos, de mulheres com falta de empatia, hoje em dia, com falta de empatia pelo homem, certo? Ou seja, neste caso, a solução passa por as mulheres terem mais empatia pelo homem com quem se estão a relacionar, terem também mais contato com a realidade com o mundo de fantasia que por vezes vivem, e também, claro, para além dos mesmos conselhos que eu dei no vídeo anterior para homens, procurar criar um bom ambiente em casa, ter uma certa energia positiva, não haver só Claro que exigências tem que haver sempre, não é? Porque numa vida em comum há sempre exigências de vários... Portanto, aqui várias coisas do dia a dia, do cotidiano, e também numa perspectiva de projeto a longo prazo, que, claro, tem que haver exigências, como é lógico. O problema é quando as exigências são demasiadas e às vezes também fora de. Que são descabidas, não é? Não tem lógica, e isso acontece, não é? E aqui a solução passa então por não haver esse grau de exigência sem cabimento, mas sim procurar sempre também haver uma harmonia, um bom ambiente e uma energia positiva, e claro que nesse caso não vão suceder, havendo um bom ambiente, havendo energia positiva, não vai haver não vão haver problemas de casos, não é? De casos, de facto, de violência doméstica, e é esse o objetivo. Muito bem, e por hoje é tudo. Até a próxima!